Primeiramente, para a montagem da CNC Laser Falcon 2 da Creality, ao abrir a caixa a gente tem algumas peças, né, principais da CNC. Primeiramente vemos, né, que tem a CNC aqui em volta, ela é essa parte quadrada, que é a parte que faz o comando da CNC. Temos também um compressor um pouco pequeno para a gente fazer a parte de compressão do ar. O compressor que faz o controle de temperatura, né, do laser. A gente tem também a fonte de alimentação da CNC. É uma fonte bem convencional. Além disso, aqui nas partes posteriores da fonte, a gente tem os cabos conectores, né, os cabos de força. Temos um cabo a mais. Aqui, ao lado dos cabos de força, a gente tem o kit do laser em si. No caso aqui é basicamente o controlador de laser, né, o que faz o laser sair da CNC e fazer o corte, a gravura ou o risco. Então basicamente é esse aqui a peça. Temos também os pezinhos da nossa máquina, um pincel de limpeza, um cabo tipo USB-C e USB convencional, e alguns materiais de teste que são MDFs, né, ou madeira. Então basicamente esse aqui é para apoio, limpeza e ligação da nossa CNC com o computador. Também o manual de instruções de montagem da CNC, em língua inglesa e chinesa ou coreana. A gente tem também o óculos de proteção, que é basicamente para proteger os nossos olhos contra o laser quando estiver em operação. E também temos aqui as chaves de reparo e regulagem da CNC. Vou abrir aqui para vocês. Basicamente são alguns parafusos, a chave de liga e desliga. Opa, deixa eu subir um pouco mais. A chave de liga e desliga, uma pinça, algumas chaves de conexão, alguns adaptadores também, tipo C e de cartão de memória. Então basicamente a CNC chega nessa forma, além de um paninho para a gente fazer a limpeza do bocal do laser. Agora eu vou pegar ela e colocar em uma outra mesa para iniciar a montagem. Agora já para a parte de montagem da CNC, no manual ele mostra esses pezinhos que vem lá dentro da caixa, igual eu mostrei. Deixa eu focar. Dá para ver. Basicamente eles vão ter o apoio da CNC para ela conseguir se movimentar, e tem um local certo que o manual indica a gente colocar. Quando a gente vira a CNC de cabeça para baixo, que é onde os pezinhos ficam, basicamente o manual nos pede para que a gente coloque as pontas, né, os pezinhos, nessas partes aqui e bem no ponto central. Porém, esse pezinho ele pode ser adaptado à mesa, né, igual como essa mesa que eu estou trabalhando aqui é um pouco menor, a gente pode colocar, né, os pezinhos um pouco mais para dentro para a gente conseguir apoiar ela corretamente aqui. Então é isso que eu vou fazer, basicamente, colocar um pouco para dentro para a gente conseguir trabalhar ela melhor. Mas isso varia bastante de como a gente pode trabalhar ela em cada mesa de trabalho. E aí para rosquear é bem simples, é uma rosca convencional, e lá é um furo que é basicamente uma rosca pronta. Então basta a gente chegar aqui, rosquear, e o pezinho vai estar pronto aqui como a gente quer, né? Então eu vou colocar para os próximos pezinhos. Posterior a isso, a gente vai fazer a parte, né, após a gente ter colocado os pezinhos e virado a CNC, né, na posição convencional dela, a gente vai fazer a parte da instalação do compressor, que é igual eu mostrei vocês um pouco anteriormente no vídeo. Basicamente ele tem um cabo de força, que é esse aqui, cabo convencional de força. A gente coloca ele aqui do lado e o cabo ele fica nessa parte lateral esquerda da máquina. A gente vai ver que a parte frontal dela é onde está escrito o nome, Creality Falcon 2. Então a parte de conectar a força
do compressor é nessa parte aqui lateral. Então só tem uma forma de encaixar, então a gente vem e encaixa bem certinho. E aí tá pronto o nosso compressor. Agora a gente vai para a parte da conexão da mangueira. E aí, para conectar o compressor é bem simples. A gente vai ver essa mangueira de borracha um pouco maior, ela vai vir solta na máquina. Essa é a mangueira que, né, pega o ar do compressor e joga para dentro da máquina. Então o que a gente deve fazer? A gente basicamente pega esse pininho que tem aqui, vocês vão ver que tem um pininho de proteção aqui. A gente vai retirar ele. É um pininho bem simples. E aí a mangueira vai vir bem onde a gente retirou esse pininho. É um lacre de proteção, exatamente para não sujar lá dentro. Mas como a gente vai colocar borracha, a gente coloca aqui. E aí ela vai ficar aqui ok, e o ar vai ser jogado lá para dentro da máquina. Já para a parte do laser, a gente vai ver que a gente tem essa parte aqui, que é basicamente a caixa de força do laser. A gente pode abrir ela e retirar. Vamos ver que temos aqui cabo de proteção. E aí a gente vai ver que ela vem nesse formato paralelepípedo, né, tipo uma caixa. E aqui a gente tem como se fosse uma haste. E aqui vocês vão ver que tem exatamente esse encaixe. E os parafusos aqui. Esses parafusos laterais, quando a gente aperta ele, dá pra ver que esse parafuso aqui da frente sobe um pouquinho. Então ele serve exatamente para prender a nossa parte de produção do laser lá. Então a gente vem, encaixa aqui de forma de cima para baixo, folga um pouco o parafuso para ele conseguir escorregar. Aqui embaixo também. E aí a gente pode colocar uma altura, qualquer altura que posteriormente a gente vai regular exatamente para qual material a gente está trabalhando e qual altura que a gente está trabalhando. Então isso depende muito de como que a gente está trabalhando. A gente vai regularmente mexer essa altura. Então eu vou colocar em uma posição qualquer aqui, só para fazer o primeiro aperto. Isso aí. Após a gente encaixar o módulo laser aqui nessa parte, né, que é a caixinha, a gente vai ver que tem uma conexão elétrica normal. É uma conexão, é a única que vai ter no módulo. Basicamente a gente vai passar ela aqui por trás, vocês vão ver que ela fica um espaçamento bem bacana quando a gente estiver montando. E ela encaixa nessa parte aqui, na parte lateral esquerda. Ela só tem uma posição de encaixe também, então é bem fácil de encaixar. Aí, consegui prender. E aí, a gente vai ter uma mangueira presa aqui, deixa eu mostrar para vocês. Quando vocês estiverem montando, vocês vão ver que aqui atrás do laser, né, ó, ele consegue fazer o trabalho todo dele de ida e volta. Inclusive a gente pode até desrosquear ele, vou desrosquear posteriormente. Mas aqui atrás vocês vão ver que tem uma mangueira presa, né, em um desses lacres. O que a gente pode fazer? A gente vem aqui e puxa ela, que ela é a mangueira do compressor. Então ela basicamente é onde a gente vai encaixar, que vem lá do compressor, na parte esquerda, até o módulo laser. Como é que a gente faz esse encaixe? No módulo laser, vocês vão ver que tem um tampão aqui, que a gente basicamente puxa, ele vai para a parte lateral, e aí a gente coloca a mangueirinha aqui, igual a gente colocou lá no compressor. Eu soltei o cabo de ligação lá do módulo laser, porque tem um detalhe aqui que eu também queria mostrar para vocês, que aqui a gente tem um velcro que ele serve exatamente para a gente prender esses dois cabos para eles ficarem guiados igualmente. Porque vocês vão ver que vai sobrar uma parte lá no fundo, vou mostrar aqui para vocês. Essa parte aqui, que ela cabe dois cabos, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Então basicamente esse cabo de força que a gente está colocando aqui, ele vai ficar lá preso com os dois para ficar bem guiado corretinho, né? Para a gente não ter nenhuma confusão de cabos. Então o que a gente faz? A gente vem, prende em um dos velcros aqui em cima, depois a gente prende um pouco mais para baixo, para ter duas formas de prender. Vou prender um pouco aqui, depois vou mostrar para vocês como que ficou preso, para ter uma pequena noção de como que deve ser feita esse guia, né? Então a gente vem aqui,
a gente pode apertar um pouquinho para cima, que esse guia abre. Então se a gente chegar aqui e só puxar um pouco para cima, ele já abre, que é a ideia da gente prender os cabos aqui de cima. E aí o cabo fica corretamente guiado, e aí o cabo fica bem organizado, que é esses dois aqui de cima. Vou mostrar para vocês. Ele fica bem organizado. Então a ideia dos velcros são essa, eu prendi um aqui perto da saída e outro aqui no meio, e depois lá atrás a gente vê que eles já ficam presos aqui. Agora, como parte final da conexão, a gente vai ter o módulo de força, que é basicamente uma fonte de alimentação, que é essa aqui, que vem na caixa, igual eu mostrei para vocês, e o cabo de força, que é esse aqui, com os 3 pinos de entrada e de saída. Então basicamente ele é bem intuitivo, né? A gente vai ter que soltar esse cabo aqui, e aí esse aqui ele vai na fonte. Ele é bem fácil de encaixar, basicamente encaixado. E o outro lado, que é esse aqui das tomadas, vai na tomada convencional. E é importante ressaltar que ela é uma fonte bivolt, então pode ser tanto 127 ou 220 que vier da rede. E aqui na saída da fonte, a gente vai ver que tem esse cabinho, igual o do compressor, que ele vem agora, em vez do lado esquerdo, no lado direito, né? É bem intuitivo. E o encaixe dele é único também, a gente só consegue encaixar de uma forma. Então a gente basicamente gira até que ele consiga encaixar. Isso aí. Prontinho. Aqui também, para ter um espaço maior de trabalho, a gente pode abrir esse prendedor para a gente conseguir trabalhar um pouco melhor com o cabo. E a gente tem um cabo maior. E aí aqui a gente consegue ligar ou desligar a CNC. Aqui a gente tem um botão de stop, no caso é um botão de emergência. Então como que ele funciona? É um botão vermelho que ele normalmente ele fica estufado para cima, e aí quando a gente pressiona ele corta toda a energia da CNC. Basicamente o botão de emergência. Então quando a gente precisar desligar algo, nosso material cortou e está cortando nossa mesa, ou então ocorreu algum problema, né, algum surto de energia, então o que a gente faz? A gente vem e aperta ele e a energia corta automaticamente. E se a gente quiser voltar a CNC para ela ligar, porque com ele acionado a gente não consegue fazer nenhuma função dela, então ela não funciona basicamente para nada. E aí o que a gente faz? Ele tem um sentido de giro, que a gente gira e ele sobe. Então a gente vem, girou e ele sobe. Basicamente assim que funciona. Também, junto com o kit que vem na caixa, a gente vai ver que temos uma chave de ignição, basicamente da nossa CNC. É uma chavezinha que vem dentro desse kitzinho, essa chave aqui. Ela serve basicamente como mais uma proteção de segurança, né? Então ela é uma chavezinha bem simples. E aí aqui a gente vai ver que tem um símbolo de cadeado, o on e o off. Basicamente a gente coloca a nossa chave aqui e faz igual no carro. Quando está assim, ela está ligada. Então a gente consegue trabalhar com a CNC se o nosso botão de stop estiver liberado, estiver para cima, e se o nosso botão aqui do lado lateral direita estiver ligado também. Se o nosso botão estiver ligado e a gente girar a chave, a gente não consegue operar, né? Obviamente. E o mesmo vale ao contrário, se a gente girar a chave. Se a gente não girar a chave com o botão ligado, a CNC não funciona. E o botão de stop é a mesma coisa. Já nessa parte aqui de baixo, que é essa aqui, a gente tem os controles, basicamente, básicos da CNC, que é o controle de movimento. A gente consegue fazer o movimento lá do laser. Então ele vai conseguir fazer basicamente isso aqui, ó. Deixa eu apoiar aqui para vocês. Essa caixa ela vai conseguir ir para frente, para o lado, voltar. É esse movimento que a gente consegue fazer com esses botões que estão aqui embaixo. E também a gente tem o frame, que é basicamente um botão que ele mostra a área que a gente vai estar trabalhando. Então, por exemplo, nossa, eu enviei um arquivo para a CNC e aí posteriormente, né, a CNC fez um quadrado. O que é esse quadrado?
é quando a gente aperta o frame. Ele basicamente mostra a área que a CNC vai trabalhar. Igual, por exemplo, deixa eu mostrar aqui que eu acho que fica um pouco melhor. Digamos que eu enviei um arquivo para a CNC e apertei o botão frame. E ela começou a fazer um pequeno quadrado, assim, girando para frente, para trás. Essa área que ela está delimitando com o laser é onde que ela vai estar trabalhando. Então a gente tem que pegar uma chapa de proteção, ou no caso o material que a gente vai estar trabalhando, e colocar naquela área, que é bem onde que o laser será atuado, né? A atuação dele será ali. Então basicamente o frame serve para isso. Por último, né, após o frame, a gente tem o botão de play, que ela basicamente inicia o processo caso a gente tenha enviado tanto por cartão de memória, ou pendrive, ou o cabo mesmo, a gente consegue dar o play por aqui. Eu vou estar ligando ela para mostrar para vocês as funcionalidades dessa parte aqui e posteriormente fazer um vídeo também ensinando como a gente deve enviar o arquivo para ela, né, como a gente abre o software e envia o arquivo para ela.